E aí, pessoal, vamos para a escalação da segunda rodada então do Cartola? Bom, pessoal, é o seguinte, se a primeira rodada era uma das mais importantes, se não a mais importante, a segunda é uma das mais traiçoeiras. Por quê? Muita gente pensa que deve escalar os jogadores que foram mal, que desvalorizaram na primeira rodada, mas que jogam bem, para que possam valorizar o patrimônio. Errado. Na segunda rodada a gente deve escalar quem foi bem e custa pouco, para que a gente possa valorizar o patrimônio. Tem muita gente que acaba perdendo as cartoletas que ganhou na primeira por escalar errado. Então, pessoal, escalem gente que valorizou e que custa barato, porque o ganho de cartoletas dessa segunda rodada depende da média de pontos relacionada com o preço do jogador. Então, quanto mais barato ele for e mais ponto ele tiver feito na primeira, mais ele tem chance de valorizar na segunda. Tá bem? Então vamos lá, vamos à escalação do Super Dicas aqui para essa segunda rodada. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui está a pontuação que o time fez na primeira rodada, o Terra Futebol Clube, que é o que representa o Super Dicas. Eu já mostrei isso no vídeo anterior. E mais abaixo aqui a gente tem a escalação para a nossa segunda rodada. Bom, vamos lá. Goleiro: Paulo Vitor do Flamengo. Por quê? Ele tem o preço baixíssimo, 5 cartoletas com 6,06, e foi valorizado pouco na primeira rodada, mas foi. E o Flamengo pega o Sport em casa. A defesa do Flamengo deve ir bem. Primeiro lateral: Vitor Ferraz do Santos. Por quê, gente? O Vitor Ferraz foi muito bem na primeira rodada, valorizou 4,23 cartoletas. O preço dele não é tão alto, 11,23. E o Vitor Ferraz é um jogador que ataca bem, um jogador que dá assistência, um jogador que defende, tem muitas roubadas de bola, e o Santos joga em casa, embora seja contra o Cruzeiro. Segundo lateral: Fábio Santos, Corinthians. Não está como confirmado, como provável aqui ainda pelo site do Cartola, mas provavelmente deve jogar contra a Chapecoense. O Corinthians joga em casa. O Fábio Santos ainda não estreou, então não teve alteração na variação de preço. Se ir bem, deve ganhar cartoletas. Primeiro zagueiro: Wallace, Flamengo. Como eu já disse, o Flamengo pega o Sport em casa. O Wallace valorizou na primeira rodada também. O Wallace é um zagueiro que vai à área nos escanteios, geralmente tem boas oportunidades, consegue fazer gols. Então é um zagueiro que é ótimo para ser escalado. Segundo zagueiro: Edu Dracena, Corinthians. Aí a gente tem uma dúvida, a gente não sabe se o Edu Dracena deve jogar no final de semana, mas jogou ontem, jogou bem, valorizou. Se jogar, deve valorizar. Se não jogar, eu vou comentar alguma alteração que eu devo fazer, que o Super Dicas deva fazer até o dia do jogo. Corinthians pega o Chapecoense em casa, como eu já disse. Primeiro meia: Lucas Lima. Lucas Lima foi escalado pelo Super Dicas na primeira rodada, foi bem, ele valorizou 2,51 cartoletas. Lucas Lima é um grande volante, um grande roubador de bola, e isso conta muito ponto no Cartola, e o Santos pega o Cruzeiro em casa. Lucas Lima deve jogar bem. Segundo meia: Valdívia, Internacional. Embora ele tenha desvalorizado muito pouco, 0,11 cartoletas, e não é aconselhável escalar jogador que tenha desvalorizado, mas foi pouco. O Internacional pega o Avaí em casa. O Valdívia, se jogar, deve jogar bem e deve valorizar, e deve ganhar bastante pontos também. Caso ele não jogue, vai ser comentado. Assim que sair a confirmação, eu vou postar nos comentários ali embaixo. Terceiro meia: Petros, Corinthians. Como eu já disse, Corinthians pega a Chapecoense em casa. Corinthians deve jogar bem. O Petros jogou na primeira rodada, valorizou. Também é um jogador que temos dúvidas se ele vai jogar ou não, mas
Caso não jogue, a gente comenta. Primeiro atacante, Gilberto, Vasco. Gilberto foi escalado pelo time de Super Dicas na primeira rodada. Valorizou 0,77 cartoletas. Deve continuar valorizando porque ele é barato. Ele custa 5,77. E o Vasco joga com o Figueirense fora. Embora seja fora, o Vasco deve atacar. E o Gilberto tem grande possibilidade de fazer gol. Segundo atacante, Alexandre Pato, São Paulo. Não está como confirmado aqui pelo time do Cartola, mas o Pato mesmo já deu entrevista dizendo que não vai aceitar ficar fora. O São Paulo joga Libertadores agora no meio da semana, mas no final de semana pega a Ponte Preta fora de casa. Pato deve jogar bem, deve valorizar. Na primeira rodada ele valorizou bastante, deve valorizar mais ainda. Terceiro atacante, Eduardo Sacha, Internacional. Eduardo Sacha ainda não estreou no Campeonato Brasileiro, porque o Internacional jogou com um time misto contra o Avaí, praticamente reserva. Eduardo Sacha deve estrear bem, deve jogar o tempo todo, porque o Aguirre vem utilizando ele. E o Inter pega o Avaí em casa. E como técnico, o Doriva do Vasco, atual campeão carioca, joga contra o Figueirense, fora, deve jogar bem o Vasco. O Doriva deve pontuar bem, porque a pontuação do técnico nada mais é do que a média da pontuação do time. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês utilizem, eu espero que vocês tenham uma boa ideia e uma boa base para montar o time de vocês. Eu espero que a gente continue valorizando e mantendo uma boa média de pontos, para que depois sim, depois lá pela quinta rodada, a gente possa pensar somente em pontuar, já tendo um bom número, um bom valor de cartoletas. Então, se gostaram do vídeo, gostaram da exploração, clique em gostei, se inscrevam no canal e a gente volta em breve. Um abraço.